6h51 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E atenção, você que está em busca de qualificação. A Escola do Trabalhador está com inscrições abertas para novos cursos em várias áreas. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Thea Morel, que traz as informações para a gente. Olá, Thea, muito bom dia. Que cursos são esses? Eles são de graça? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Sim, esses cursos são gratuitos, são oferecidos para todas as pessoas e para vocês se empolgarem ainda mais, não tem limite de escolaridade, não tem limite de idade. São cursos de extensão que são administrados pela UNB, Universidade de Brasília. E sim, são gratuitos, não tem custo nenhum para quem quiser participar. Nesse momento, essa plataforma da Escola do Trabalhador, do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, tem 23 cursos disponíveis, mas tem 2 que estão recebendo matrículas e inscrições das pessoas que estiverem interessados em começar agora. Um desses cursos é o de Excel intermediário e identidade visual e o outro curso é de gestão de clientes, bem interessante para quem quer trabalhar com o público. Esses cursos, em geral, eles têm 40 horas aula de carga horária. Isso significa que esse conteúdo vai estar disponível por pelo menos 2 meses para essas pessoas que fizerem a inscrição nesse momento. E depois desses 2 meses, as pessoas passam por uma avaliação e conseguem esse certificado da Universidade de Brasília. O curso é feito à distância, é feito pela internet, é todo na plataforma virtual e conta aí com testes, com jogos, com vídeos, com uma série de mídias que podem ajudar os alunos a entender ainda mais esse currículo e a turbinar o seu currículo também com esses certificados. O endereço eletrônico que você entra para fazer a inscrição é o escolatrabalho.gov.br. É um endereço do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. Nesse momento você pode fazer a inscrição para esses 2 cursos que eu falei, mas tem uma série de outras opções dentro desses 23 cursos, 23 oficinas que acontecem à distância. A gente tem, por exemplo, opções para quem quer saber como trabalhar como cuidador de idoso. Você já tem ali aqueles primeiros passos para cuidar de pessoas idosas. Você tem, por exemplo, cursos voltados para a segurança da informação, cursos para aprender a lidar com alguns programas de informática e tem até cursos de língua, tem inglês, espanhol aplicado ao trabalho, tem português para quem quer melhorar ainda mais a sua comunicação e melhorar um pouco mais o conhecimento da língua também, para como você pode saber aplicar o português também no seu dia a dia dentro do mercado de trabalho. Então essas são apenas algumas opções que estão disponíveis na plataforma e se você acompanhar a plataforma, você com certeza pode conseguir fazer um desses cursos que é grátis. Exige o tempo que você tem livre dentro de casa, exige um computador, um tablet, um aparelho que possa te permitir entrar na internet e a partir daí você consegue fazer esse curso sem custo nenhum e ainda sair certificado no final. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E uma análise de dados do Ministério da Saúde, realizado pela Fundação Abrinq, indica que a taxa de mortalidade infantil aumentou no Brasil. O crescimento desse indicador não ocorria desde 1990. A epidemia do Zika vírus, a crise econômica e a não realização do pré-natal são algumas das causas apontadas para esse crescimento. UBS 30, Colônia Terra Nova, Zona Norte. Recepção cheia. Muitas mulheres esperando para fazer uma consulta. A Rafaela é uma delas. Aos 28 anos, mãe da Vitória, de 6, e grávida de 5 meses. Sabe da importância do pré-natal. É muito importante saber como está o bebê, o desenvolvimento, se está tudo certo, se está bem plantado, se está o coraçãozinho batendo normal. A Rafaela não teve nenhum problema na primeira gravidez. Não tem nada na segunda. Até agora, só a curiosidade mesmo para descobrir o sexo do bebê. Tô curiosa, mas está chegando esse dia. Sorte da Rafa. Não foi o que aconteceu com essa adolescente. Aos 17 anos, ela engravidou e aos 4 meses, em uma consulta de rotina, o Dr. Elton pediu os exames e, através deles, descobriu que ela estava com sífilis. Aí quando o médico me falou que eu tava com isso, eu não sabia que eu tava com isso. Aí depois eu fui tomar a minha injeção, tudinho, aí acabou. Uma doença sexualmente transmissível que pode trazer vários riscos ao bebê. Ao mesmo tempo, doença de fácil tratamento se descoberta a tempo. Agora, vem aí uma menininha saudável graças ao pré-natal.
É importante para todas as grávidas. Até antes dela eu vou fazer, para não dar no bebê. Ela quer que ela nasça com saúde. É menina? É menina. Já tem nome? Já. E como é o nome? Mirella. Então quer dizer que Mirella vai nascer com saúde. Uhum. A taxa de mortalidade infantil cresceu e uma das causas é a falta do pré-natal. Hoje a gente sabe que você tem várias doenças que pode causar algum problema ao feto. Então imagine você chegar numa maternidade esperando alguma coisa e quando o bebê nasce ele tem alguma deformidade ou ele está com algum problema e não foi detectado. Então o pré-natal ele tende a fazer isso. Às vezes ela já chega, quando ela vai ter o bebê, esse bebê nasce, ela não está... A gente não conseguiu detectar, não consegue fazer. E quando ele começa a apresentar os sintomas, às vezes já é tarde para a gente reverter. O aumento da taxa de mortalidade infantil tem algumas causas. A crise econômica é uma delas. Assim como a falta de saneamento básico, a diminuição de programas sociais e de atenção básica à saúde pioraram esse quadro. E as novas doenças também. O Zika vírus contribuiu muito para esses dados. Já se sabia, através de realidades de epidemiologias anteriores, de que ele tinha capacidade de causar infecção no sistema nervoso central, inclusive sendo associado com os casos de microcefalia. E aconteceu também aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Então, nós falamos de um vírus novo, que estava emergindo, que estava surgindo naquele momento, que tinha a capacidade de causar infecção dentro do sistema nervoso central, né, constituído por órgãos muito nobres, e num momento crucial, que era da formação inicial desses órgãos, onde qualquer alteração vai deixar naquele ser vivo que está ali em desenvolvimento sequelas para a vida toda. Ainda hoje, crianças morrem com diarreia, sendo que uma das principais causas é o rotavírus, doença que já tem vacina gratuita pelo SUS. Portanto, imunizar ainda é uma das formas de prevenção de doenças e que pode ajudar a diminuir essa taxa de mortalidade. A criança, no primeiro ano de vida, ela recebe mais vacinas do que todo o período do resto da sua vida. Então, o primeiro ano é fundamental para que os pais sejam corresponsabilizados, né, junto com o poder público, que disponibiliza a vacina. Aí cabe aos pais levarem as crianças para vacinar, manter o calendário de vacina atualizado, né? Ele existe desde 1977, então estão sendo incorporadas vacinas novas formulações de vacinas, mas o objetivo é um só, manter as nossas crianças protegidas de em torno de 20 doenças transmissíveis. Ontem nós falamos sobre a importância social da pesquisa científica. E olha só que interessante, no ano que vem, um novo medicamento em dose única deve ser usado no combate à malária aqui no Amazonas. Além disso, a Fundação de Medicina Tropical e a Fiocruz firmaram uma parceria que vai desenvolver pesquisas com o objetivo de eliminar a malária do Amazonas. Nenhum outro lugar do Brasil oferece tanto risco para a malária quanto o Amazonas. Segundo o Ministério da Saúde, o estado é campeão no número de casos da doença. Só no primeiro semestre deste ano, os registros já superaram os do ano passado. Foram mais de 82 mil diagnósticos de janeiro a junho, contra mais de 31 mil no mesmo período de 2017. Os dados são alarmantes e preocupam as autoridades de saúde e pesquisadores que buscam uma alternativa para barrar a doença. Um dos grandes desafios é o tratamento, que muitas vezes não é seguido corretamente pelos pacientes. Por isso, a expectativa é grande para o lançamento de um novo medicamento em dose única, que deve ser usado no ano que vem em Manaus e em Porto Velho. Via oral, 2 comprimidos em dose única vão fazer o tratamento da malária de forma radical. Nesta quarta-feira, a Fiocruz Amazônia e a Fundação de Medicina Tropical firmaram uma parceria para ampliar os estudos na área da malária e de outras doenças. A instituição de pesquisa deve usar as dependências do hospital para desenvolver os projetos. Hoje em dia a gente está cada vez mais com restrições orçamentárias, dificuldades, né, em avanços de investimento. Então, dessa forma, a gente pretende, então, compartilhamento de estruturas físicas, compartilhamento de pesquisas, juntos com um objetivo comum, que é, entre eles, a questão da malária, que é um dos principais objetivos, um problema de grande relevância para a nossa região, e que com isso, com certeza, além da nossa região, alcança
as fronteiras do Brasil todo e do mundo também. A parceria terá duração de 5 anos e já acontecia de forma indireta. Segundo esse pesquisador, um dos objetivos dos estudos é encontrar uma forma de eliminar a malária e não apenas controlar a doença. Então, se a gente não tiver a meta de controlar e depois eliminar, a gente sempre vai estar lidando com essas situações de aumento de casos que acontecem a cada grupo de anos. Então, o que a gente está querendo evitar é justamente esse exercício de controlar sempre. A gente quer uma resolução mais definitiva. E agora o assunto é saúde dos dentes. E nós estamos recebendo aqui no Manhã no Ar o cirurgião dentista Jorge Gonçalves, que é especialista em implante dental. Então vamos falar sobre essa especialidade. O implante capilar muda demais a aparência de uma pessoa e rejuvenesce muito. Quando o implante é dental, o resultado também é semelhante a essa mudança na aparência, esse rejuvenescimento? Sim, bom dia ao público que está em casa. Quando o indivíduo perde os dentes, ele começa a acelerar o processo de envelhecimento, principalmente no terço inferior da face, que a face é dividida em terços. Então, o que acontece? O implante vem para ajudar nesse processo de deixar esse paciente que perdeu esses dentes mais jovem. É importante a informação que o implante não vai deixar a pessoa jovem, e sim devolver aquela juventude que ele perdeu pela perda dos dentes. Não necessariamente por uma aparência, mas pela questão também, aparência restrita dos dentes, mas pela questão estrutural do rosto, da musculatura da face. Sim, a gente tem um esquema aqui. Quando o paciente ele perde esses dentes, os lábios começam a murchar, eles diminuem. Então, esse terço inferior da face compromete muito a aparência do indivíduo, deixando esse indivíduo com um aspecto mais envelhecido. Por isso a importância de fazer o tratamento com implante dental para devolver esse aspecto do paciente mais jovem. A perda de dentes pode prejudicar os demais que ainda continuam por lá? Sim, os dentes eles são, vamos colocar assim, eles são carentes, eles dependem um dos outros. Eles dependem do dente um do lado do outro e o de cima depende do de baixo. Quando você perde um dente, você pode levar a perda de outros e até de todos os dentes da boca. Por isso é importante, quando você perder um dente, procurar um especialista, procurar um dentista para colocar uma prótese ou um implante, para evitar toda essa cascata de problema que pode ocorrer. O que acontece é que os dentes são um coladinho ali no outro. Muita gente, quando perde um, continua ali vivendo normalmente sem esse dente, mas os outros, então, podem ficar fragilizados por conta disso. Sim, existe uma movimentação, o dente é dinâmico, existe uma movimentação que pode levar à perda desses outros dentes. Os dentes, eles são interdependentes um dos outros. Ele depende do dente do lado e depende do dente de cima ou de baixo, se for o caso. Se você ficou curioso, quiser tirar alguma dúvida, quiser saber mais a respeito dos implantes dentais, é só procurar o Jorge, aqui tem todas as informações da clínica Referência Odontológica. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e até a próxima. E olha só, o Ministério Público Federal vai doar equipamentos de comunicação, computadores, móveis e veículos. São mais de 200 bens que não servem mais para o MPF, mas que podem ter utilidade para outros órgãos e instituições. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o Fred Rocha, que tem informações para a gente. Fred, quem pode se candidatar a receber uma dessas doações, né? Muita coisa bacana que vai ser doada pelo MPF. Pois é, Adriane, podem receber outros ramos do Ministério Público da União, assim como órgãos ou entidades da administração pública federal, estaduais, municipais, instituições filantrópicas que têm utilidade pública federal, assim como também organizações da sociedade civil de interesse público. Os interessados devem acessar o site www.mpf.mp.br até o dia 24 desse mês e indicar o lote desejado onde este bem está. Como você já falou, são equipamentos de comunicação, móveis, veículos e computadores, bens que o Ministério Público Federal não vai mais utilizar. Vale ressaltar que a instituição ou entidade que for contemplada com este bem tem até 15 dias para retirá-lo no Ministério Público Federal. Se isso não acontecer, o bem será repassado adiante. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações.
E o primeiro semestre do ano foi marcado pelo número de reclamações feitas ao Procon Amazonas. Foram mais de 22 mil, uma média de 200 por dia. O topo dos registros são as concessionárias de água e de energia. Uma pesquisa realizada entre 2011 e 2017 revela que mais da metade dos amazonenses se sentem bastante prejudicados com a má qualidade do serviço. As constantes quedas de energia têm tirado a paciência do consumidor amazonense. Nos lugares mais distantes, mais pobres ou mais empobrecidos, o que acontece é que a companhia não oferece um serviço de qualidade. A energia que é oferecido aqui no Amazonas, na nossa cidade, por exemplo, na sua casa, o serviço é bom, tem muita queda de energia, o que é que o senhor acha? Ultimamente está tendo queda de energia, mas não houve uma melhora, depois começou a cair de novo, né? Aí as contas vêm altas, às vezes corte de luz. E tem lugares como as comunidades ribeirinhas, que também fazem parte de Manaus, que deviam ser revistoriadas, né? Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, no Amazonas, mais da metade da população tem alguma reclamação relacionada às interrupções de energia elétrica e a outra parte se diz insatisfeita com a qualidade do serviço. E nós estamos tendo ultimamente várias interrupções, de chegar a ser de 5, 6 vezes num intervalo aí de 30 minutos ou de 40 minutos, prejudicando os nossos eletrodomésticos, os nossos eletroeletrônicos, não é? A pesquisa foi feita entre os anos de 2011 a 2017, através de análises nacionais e regionais que mostram a quantidade de unidades consumidoras afetadas pela violação do serviço. O estudo considerou os dados das 91 distribuidoras de energia do país. A região norte lidera o ranking de reclamações com 49%. Essa especialista em defesa dos direitos do consumidor explica que quem se sentir prejudicado deve procurar primeiro a empresa responsável pelo serviço. De posse dessa documentação que comprova o prejuízo do consumidor, ele tem que buscar o seu ressarcimento desses danos. E a busca é como? É justamente fazendo por escrito, protocolando na empresa e aguardando aí o resultado da empresa num prazo de 30 dias, que é o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas se limitou a dizer que tem o compromisso de oferecer energia segura e de qualidade para a população amazonense. E se você tiver alguma denúncia, o número da Comissão de Defesa do Consumidor é o 3183-4493 ou ainda o 3183-4451. Já o número do Procon Amazonas é o 0800 092 1512. Anota aí para você fazer qualquer tipo de denúncia. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Você vai ver que uma família lá em Parintins encontrou uma urna funerária indígena no quintal de casa. E tem ainda a promoção do Dia dos Pais da TV A Crítica para você. Tem super presentes, não sai daí que eu te explico já já.